Olá, hoje nós vamos estudar o livro de Malaquias. O nome Malaquias significa o mensageiro do Senhor. Embora nada nos seja dito sobre o profeta em nenhuma outra passagem do Antigo Testamento, a sua personalidade é muito aparente neste livro. Ele era um judeu profundamente devoto que viveu em Judá depois do exílio. Malaquias viveu durante o mesmo período que Neemias. É muito provável que Malaquias fosse um sacerdote além de profeta. A sua mensagem dava uma firme ênfase à fidelidade e à aliança de Deus. Ele também adotou uma firme posição contra a adoração descuidada e insincera, a adoração de ídolos, o divórcio e o roubo dos dízimos e ofertas devidos a Deus. Tudo isso indica que Malaquias era um homem de rígida integridade e intensa devoção a Deus. O conteúdo do livro indica várias coisas a respeito do contexto histórico e da atmosfera espiritual durante o ministério de Malaquias. O templo havia sido reconstruído e os sacrifícios e festas haviam sido reinstituídos. Um conhecimento geral da lei de Deus havia sido reintroduzido por Esdras, o escriba, que copiou transcrições além. O povo havia ficado desencorajado porque os gloriosos eventos futuros mencionados por profetas anteriores ainda não haviam ocorrido, como, por exemplo, o Senhor ainda não havia vindo ao seu templo, os seus inimigos ainda não haviam sido removidos, o povo de Deus não havia sido honrado entre as nações. O povo esperava que essas coisas acontecessem imediatamente, mas porque já fazia algum tempo, eles se tornaram espiritualmente descuidados e adotaram um comportamento ímpio. A complacência espiritual havia se instalado entre os sacerdotes e o povo e poucos levavam as leis de Deus a sério. A atmosfera espiritual e negligência de que Malaquias tratou pareciam descrever a situação que Neemias encontrou quando voltou da Pérsia para servir por um segundo período como governador em Jerusalém. Naquela época, os sacerdotes haviam se tornado corruptos, as ofertas e os dízimos estavam sendo negligenciados e o divórcio era desenfreado, pois os homens se divorciavam de suas esposas hebreias para se casar com mulheres, provavelmente mais jovens, das ímpias nações vizinhas. Por essas razões, é provável que Malaquias tenha transmitido a sua mensagem em alguma ocasião entre 430 e 420 a.C. Na época da escrita de Malaquias, os judeus em sua terra natal novamente estavam vivenciando a diversidade social e declínio espiritual. Estas eram algumas das mesmas questões que os atormentaram antes que fossem conquistados e deportados pelos babilônios, um século e meio antes. Eles também lutaram espiritualmente depois do retorno do exílio. Agora, aproximadamente 100 anos depois, eles estavam enfrentando os mesmos problemas e demonstrando o mesmo tipo de infidelidade que havia caracterizado a nação durante toda a sua história. O povo havia se tornado cínico e pessimista com relação a Deus, duvidando do seu amor e das suas promessas, questionando a sua justiça que não havia sentindo que não havia nada a ganhar com a obediência aos seus mandamentos. À medida que a sua fé esmorecia, sua adoração se tornou rotineira e insensível, e cada vez mais eles consideraram as exigências de Deus como coisas banais. Como resultado, eles foram culpados de todos os tipos de ofensas contra a lei de Deus. Malaquias confrontou os sacerdotes e o povo com a necessidade de afastarem-se dos seus pecados e da hipocrisia religiosa antes que Deus trouxesse repentinamente o juízo, removerem os obstáculos de dúvida e desobediência que estavam bloqueando o fluxo do favor e da bênção de Deus e renovarem a sua devoção ao Senhor e a sua aliança com corações humildes, sinceros e obedientes. O livro consiste em uma mensagem profética de 6 partes. As declarações de Deus são mescladas com uma série de 10 perguntas retóricas e sarcásticas que representavam a atitude de Israel com relação a Deus naquela época. Uma parte significativa do livro assume a forma de um debate em que Deus responde por intermédio de seu profeta para desacreditar todo o raciocínio imperfeito de Israel e as suas desculpas. A primeira parte da mensagem é que Deus afirmou e voltou a enfatizar o seu amor por Israel. A segunda parte acusava os sacerdotes de serem infiéis como líderes e guardiães do relacionamento da aliança entre Deus e Israel. A terceira parte da mensagem repreendia o povo por romper a aliança que Deus havia estabelecido com seus antepassados. A quarta parte lembrava Israel da certeza do juízo de Deus por desafiar, desrespeitar e romper a sua aliança com ele. A quinta mensagem incentivava a comunidade dos judeus a se arrepender, a modificar as suas atitudes, admitir o seu pecado, afastar-se de seu mau caminho e voltar a seguir ao Senhor. Se fizessem isso, Deus restauraria sua bênção ao povo. A última parte se refere ao pergaminho da esperança, o memorial da esperança, a respeito dos que permanecerem sinceros em sua adoração a Deus e honrarem o seu nome. O livro de Malaquias é concluído com uma advertência profética e uma promessa a respeito do dia do Senhor que virá. Malaquias é o último dos profetas do Antigo Testamento. O seu ministério é seguido por um período de 400 anos sem uma grande voz profética em Israel. Este extenso período sem uma grande profeta de Deus finalmente terminou quando João Batista começou a pregar. Na realidade, Malaquias profetizou a respeito de João Batista como o mensageiro que antecederia e prepararia o caminho para o Messias Jesus Cristo.
Agora nós vamos estudar o capítulo 1, versículos 1 a 3 do capítulo 1. Malaquias apela ao amor eletivo e incondicional de Deus por Jacó e o correspondente ódio por Esaú. Nesse contexto, o amor se refere mais à escolha do que ao afeto, e o desprezo, esse ódio, mais à rejeição do que uma animosidade. Ainda que Jacó e Esaú fossem irmãos, Jacó experimentou o favor soberano de Deus, pelo qual lhe foi garantido um papel privilegiado na história da redenção como um portador da promessa messiânica. Já Esaú experimentou a rejeição de Deus em termos desse mesmo papel. A preocupação de Malaquias, todavia, é principalmente com as nações de Israel e Edom, das quais Jacó e Esaú eram os representantes e progenitores. Malaquias deixa claro que, como Judá, assim tampouco Edom escaparia do julgamento de Deus. É provável que esse julgamento tivesse vindo por intermédio dos árabes nabateus, que gradualmente tiraram os edomitas de sua terra natal entre 550 e 400 a.C., levando-os a reassentar em uma área mais tarde chamada de Idumeia. Versículos 4 e 5. Os edomitas tentariam reconstruir as ruínas, mas Deus frustraria seus esforços. Israel, por outro lado, havia sido restaurada. Apesar de a restauração completa ser adiada, um dia ela se concretizará e a nação dará testemunho do governo bondoso de Deus, tanto dentro quanto além de suas fronteiras. Versículo 6. O profeta se dirige primeiramente aos sacerdotes porque deveriam liderar o povo na devoção justa a Deus, mas estavam se destacando por desprezar o nome de Deus, apesar de a pergunta deles se constituir numa negação dessa atitude perversa em relação ao Senhor. Versículo 7. Os sacerdotes estavam oferecendo sacrifícios cerimonialmente impuros ou imperfeitos, rigorosamente proibidos pelo Senhor. Mais uma vez, há um questionamento hipócrita sobre a acusação do profeta. O fato de separarem apenas os animais cegos, coxos ou enfermos mostra o desprezo total deles pelo Senhor. A mesa do Senhor é uma referência ao altar dos sacrifícios. Versículo 8. Os sacerdotes tinham a ousadia de oferecer a Deus aquilo que o governador deles jamais consideraria aceitável como pagamento de tributo. Mostravam mais medo de serem rejeitados pelo governador do que por Deus. Isso deve ter acontecido durante o tempo em que Neemias estava na Pérsia, quando ele teria se ausentado do cargo por algum tempo. Versículo 10. Falando na primeira pessoa, Deus quer que alguém feche as portas do templo e, desse modo, impeça a apresentação inútil e fingida de sacrifícios. Seria melhor interromper todos os sacrifícios do que apresentar ofertas hipócritas. Versículo 11. Malaquias prediz o momento em que o povo de todo mundo adoraria o Senhor sinceramente como o único Deus verdadeiro. O Deus de Israel seria conhecido e o seu poder reconhecido por todo mundo. Versículos 12 e 13. Os sacerdotes consideravam enfadonhas as exigências rigorosas para a oferta de sacrifícios. Não diriam com todas as letras que a mesa do Senhor era desprezível, mas o faziam com sua recusa em instruir o povo quanto à importância da reverência e de oferecer ao Senhor o que tinham de melhor. Sua atitude e seus atos profanavam o altar e ultrajavam ao Senhor, de modo que ele rejeitava as ofertas que eles apresentavam. Versículo 14. O animal sacrificado em cumprimento de um voto tinha de ser um macho, sem defeito e sem mancha. Agora nós vamos estudar o capítulo 2, versículos 1 a 9 do capítulo 2. Uma vez que os sacerdotes falharam em guardar a pureza do templo, o Senhor ameaça puni-los de forma correspondente ao crime deles. Porque desprezaram e falharam em honrar o nome do Senhor, seriam feitos desprezíveis e indignos diante de todo o povo. Porque profanaram a Deus, o Senhor iria profaná-los de forma figurada e desqualificá-los para o serviço no altar, ao atirar no rosto deles o esterco tirado de seus sacrifícios rejeitados. Como esse excremento deveria ser levado ao santuário e queimado, deveria ser levado para fora do santuário e queimado, como se os sacrifícios de Israel, como esse excremento deveria ser levado do santuário e queimado, da mesma forma eles, os sacerdotes, seriam levados. Tal como deveriam abençoar o povo de Deus, como se os sacrifícios de Israel tivessem sido aceitos e a expiação feita, Deus promete: amaldiçoarei as suas bênçãos. Versículos 10 a 12. Os homens de Israel estavam desobedecendo a Deus ao se divorciarem de suas esposas judias e se casarem com mulheres estrangeiras. Deus é o pai que deu vida a Israel e, no entanto, por meio dos casamentos mistos com idólatras, os judeus haviam causado divisão ao transgredir a aliança feita por Deus com seus pais. Aliança essa que tinha o objetivo de assegurar a preservação de um povo separado. Os atos adúlteros de divórcio e casamento mistos desqualificavam como participantes dos direitos
direitos e privilégios da comunidade de Israel e tornavam suas ofertas inaceitáveis. Versículos 13 e 14. Os contemporâneos de Malaquias estavam angustiados porque Deus recusou-se a aceitar suas ofertas, como evidenciado por sua bênção retida. O profeta explica que Deus estava agindo como uma testemunha contra maridos que foram infiéis para suas esposas. O casamento não é apenas um contrato, um relacionamento de via dupla entre marido e mulher, mas uma aliança, um relacionamento de via tripla, no qual o casal deve prestar contas para Deus, pois o Senhor foi testemunha daquela aliança. Por essa razão, a fidelidade conjugal está intrinsecamente ligada ao bem-estar espiritual. O casamento deve estar em boas condições ou as orações do casal serão impedidas. Versículo 15. Esse versículo parece indicar que o vínculo matrimonial não é apenas terreno e facilmente dissolvido, mas é o produto do Espírito de Deus, cujo propósito é produzir uma descendência de piedosos. Versículo 16. Deus detesta o divórcio, especialmente quando iniciado por razões egoístas. Esse tipo de divórcio é como uma pessoa que encobre a violência com a sua veste, indicando que o divórcio injustificado é igual aos olhos de Deus à extrema injustiça, crueldade e assassinato, por causa do efeito que isso tem sobre a vida das pessoas. Versículo 17. A deslealdade das pessoas umas às outras era uma forma de injustiça, mas elas acusavam Deus de injustiça por não vir socorrê-las e não punir as pessoas que elas consideravam ímpias. Agora nós vamos estudar o capítulo 3. Versículo 1 do capítulo 3. Meu mensageiro se refere a João Batista e mensageiro da aliança se refere ao Messias Jesus Cristo. Versículos 2 a 5. Quando o Senhor vier, realizará duas obras complementares. Ele purificará alguns e julgará outros. As imagens usadas para esse trabalho de purificação, o fogo do ourives e o sabão dos lavandeiros, reforçam tanto sua seriedade quanto sua gravidade. O calor do fogo do ourives era intenso para separar as impurezas do metal puro fundido. Da mesma forma, o lavadeiro lavava roupas usando um forte sabão à base de soda, as quais depois eram colocadas sobre rochas e batidas com varas. Se os pecadores preferem a obra purificadora do Senhor ao seu julgamento, esse é o preço que precisa ser pago. Versículos 6 e 7. Deus não se tornou injusto e deixou de intervir em favor de Israel. Pelo contrário, tendo em vista o histórico de rebelião do povo, a existência de Israel se devia exclusivamente ao caráter imutável do Senhor e ao seu compromisso inabalável com as promessas da aliança firmada com os patriarcas. Israel poderia voltar a experimentar a bondade de Deus e ser abençoado caso se arrependesse. Tendo em vista a vinda do Senhor para refinar e purificar, Malaquias insiste energicamente com o povo para que se arrependa. Os judeus não se mostraram dispostos a reconhecer seus pecados e responderam ao convite perguntando como poderiam voltar se, como eles viam, não foram eles que se afastaram, mas sim Deus. Versículos 8 a 12. Em resposta à pergunta sobre o modo como se desviaram dos caminhos do Senhor e a necessidade de voltarem, o profeta escolhe uma ilustração da deserção espiritual de Israel que era muito visível e inegável. O Senhor lembra os judeus que não estavam levando os dízimos e ofertas exigidos pela lei e necessários para sustentar os levitas, realizar as festas religiosas e socorrer os pobres. Ao deixarem de pagar o que deviam e, portanto, roubarem de Deus, também estavam roubando de si mesmos, pois Deus havia retido suas bênçãos. Versículos 13 e 14. Além de questionar Deus, serem desleais à aliança com Deus, desobedecer a sua lei, profanar o seu altar e desprezar o nome dele, o povo e os sacerdotes corrompidos haviam falado abertamente contra o Senhor. Apesar de tudo que Deus havia prometido, o povo se queixava de que a obediência à lei de Deus não trazia nenhuma recompensa e afirmou que somente os arrogantes e perversos prosperavam. O povo fingia se entristecer por causa dos seus pecados e andava vestido em panos de saco, ou mesmo com o rosto escurecido por cinzas, para dar a aparência de contrição. E depois se queixava de que toda essa atividade religiosa não surtia efeito. Versículos 16 e 17. Ao ouvirem as advertências acerca do castigo, os adoradores justos e sinceros que amavam e serviam ao Deus de Israel temeram ser aniquilados quando viesse a ira de Deus. Para encorajar o remanescente piedoso, Malaquias observa que Deus não se esqueceria daqueles que temem ao Senhor e se lembram do seu nome. O memorial pode ser uma referência ao livro da vida, no qual os nomes dos filhos de Deus estão registrados.
O remanescente fiel pertencerá a Deus e será o seu tesouro especial. Serão poupados por Deus em meio ao castigo. Versículo 18. A distinção entre os justos e os perversos ficará clara quando o Senhor justo estiver presente, reinando no trono de Davi em Jerusalém. Agora nós vamos estudar o capítulo 4, versículo 1 do capítulo 4. Os ímpios são comparados a uma árvore que será consumida até as raízes, sendo assim totalmente destruída pelo fogo destruidor. Versículo 2. Assim como o sol afasta as trevas e as nuvens, trazendo luz e alegria, assim também o sol da justiça aparecerá para dissipar a tristeza, a opressão e a injustiça. A justiça trazida por esse sol inclui tanto julgamento sobre os que praticam a maldade, como a recompensa para os que são justos em seus atos. Suas asas são uma imagem poética para os raios desse sol, trazendo salvação para todos os que estão sob sua influência. Os intérpretes cristãos, ao longo da história da igreja, compreenderam que essa profecia se cumpriu em Cristo, que é a luz do mundo. Versículo 3. A destruição dos ímpios é uma boa notícia para aqueles que sofreram em suas mãos. Era costume jogar cinzas em trilhas para evitar que ficassem escorregadias na época das chuvas. Aqui, os perversos são comparados às cinzas resultantes do fogo do castigo de Deus, sobre as quais os justos pisarão. O profeta deseja, como todos os cristãos devem desejar, que o arrependimento seja amplo, pois os ímpios não poderão escapar da destruição. Versículo 4. Tanto a lei quanto os profetas ajudam a preparar o povo para a chegada do dia do Senhor. Primeiro, o povo deve se lembrar de que havia sido dado no Sinai, ou seja, a lei de Moisés, que enfoca principalmente as obrigações de obediência definidas quando Deus firmou essa aliança com seu povo. Versículo 5. Malaquias profetiza que Elias viria e serviria antes do futuro dia do Senhor. O Novo Testamento revela que esta profecia se refere a João Batista, que no espírito e virtude de Elias preparou o caminho para Jesus Cristo. Versículo 6. O futuro ministério do profeta que viria é descrito em termos de trazer famílias a um relacionamento correto com Deus e uns com os outros. João Batista pregou tendo isso entre os seus objetivos. Nós terminamos aqui o estudo do livro de Malaquias e também terminamos o Antigo Testamento.